Eu sei que talvez eu estou sendo um pouco duro, porque eu estou muito interessado aqui em ajudar pessoas que querem fazer alguém que amam parar de beber. E eu sei que para você fazer isso, você precisa de uma postura de liderança. Você precisa se responsabilizar por você e pelo que você quer, sem culpar ninguém, sem cobrar nada de ninguém, a não ser de você. Você precisa cobrar de você. Aí as coisas começam a andar na sua vida. E aí, sem ficar pensando, ai, mas olha só, que chato, olha, o meu marido, a minha esposa não me ama. E você está fazendo o quê? Ah, mas poxa, sempre eu que tenho que fazer. Se é sempre você que tem que fazer, você está fazendo uma coisa errada. Sempre eu que tenho que tomar iniciativa para melhorar as coisas. Se você sempre está tendo que tomar iniciativa, você está fazendo alguma coisa errada. E é isso que você precisa mudar para conseguir o que você quer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer para o seu marido escolher você ao invés do bar. Para um marido ou namorado escolher você ao invés da bebida. E para te explicar esse tema, para conseguir, com a profundidade que eu acredito que é necessária, eu vou precisar passar por vários pontos importantes para que você consiga de fato compreender e já sair com dicas práticas para você conseguir aplicar, para evoluir na sua jornada de fazer alguém que você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, certo? Então essa é uma live que eu vou te falar sobre um atalho para você superar e você alcançar o destino de viver com a pessoa que você ama sóbria. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: quando eu falo sobre alguém, né, quando eu escuto alguém que é casado com alguém que bebe demais, geralmente tem muita mágoa, tem muito ressentimento nisso, porque uma das coisas que o alcoolismo causa é fazer a pessoa que bebe demais beber, mesmo quando isso atrapalha coisas importantes da própria vida, como, por exemplo, o relacionamento com a esposa ou com o marido. E aí pode ser que você acredite que essa pessoa, o alcoolista, ele não goste de você, ou ele não se importe com você, e você às vezes se sinta, às vezes até tem gente que me diz, né, tem alunas que já me disseram assim, que se sentiam trocadas ou traídas pela bebida. E isso causava muito sofrimento, né, causava muito conflito e muito sofrimento. E assim, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é para que você não se coloque no mesmo lugar da bebida. Porque para você dizer, para você se sentir trocado ou traído pela bebida, você está se colocando no mesmo lugar, no mesmo nível que a bebida. E esse é um raciocínio que te diminui, já de início. Faça com que você comece a competir com algo que de fato não é algo, não tem competição. Vitor, mas ele me troca para ir beber, eu já disse para ele ficar em casa comigo, eu já disse para ele ficar comigo sem beber e não adianta, eu pedi para ele não parou de beber. Então isso me faz pensar que essa pessoa não me ama, ou que ela não se importa comigo. E aí, porque ela escolhe várias vezes beber, ela escolhe várias vezes, por exemplo, o bar. Só que a primeira coisa que eu quero te dizer é para você não achar que essa pessoa escolhe a bebida porque ela não se importa ou não ama você. Porque, por mais que você hoje não possa contar com a constância ou com a tranquilidade de poder confiar que essa pessoa vai ficar bem a noite toda, o final de semana todo, por mais que hoje talvez você não possa contar até com responsabilidades da vida adulta, né? Talvez o alcoolista esteja meio travado, porque faz parte dos sintomas do alcoolismo sabotar coisas importantes da vida dele como você. E eu quero que a primeira coisa você entenda isso como um problema de fato. Porque daí, olha só, ao invés de você pensar que o alcoolista ele prefere a bebida do que você, o raciocínio é outro. O raciocínio é: que loucura que essa pessoa prefere beber ao invés de estar comigo. Percebe? Algo está muito errado para essa pessoa preferir beber ao invés de estar comigo, ou com a família, com os filhos às vezes, mas nesse momento falando sobre você. Então esse é o raciocínio, você não se coloca de igual para igual com o álcool. Você compreende que, olha, existe um problema, a pessoa não vai te trocar pelo bar, não vai te trocar pela bebida se ela estiver bem. Isso não existe, isso não acontece. Uma pessoa que está bem não faz uma decisão tão, me perdoe a palavra, mas estúpida. É uma decisão estúpida, é um desperdício de vida, de tempo, de dinheiro, de coisas que não voltam mais. Então não entenda que isso é o alcoolista trocando você pelo álcool.
Porque isso já começa a te ajudar a entender o raciocínio que você vai precisar para fazer essa pessoa que você ama escolher você ao invés da bebida. Então, primeiro ponto, não se comparar com álcool. Você é muito maior que isso. Num campeonato de artes marciais, por exemplo, eu digo isso porque eu já frequentei muitos, você não compete com pessoas que não são da sua categoria. A sua faixa, né, se for artes marciais, o seu peso, eventualmente. Então você não compete, você não coloca na sua cabeça que você vai competir com o álcool, porque você não está na mesma categoria. E não tem a ver, e se essa pessoa escolhe beber ao invés de estar com você, não tem a ver com ela não te amar. Não tem a ver com ela não se importar com você. Tem a ver com muito mais com o jeito que o alcoolismo se apresenta e o jeito que ele vai se aproveitando de dinâmicas do relacionamento. Muitas vezes dinâmicas no relacionamento com você. E eu sei que talvez isso possa parecer um pouco novo e eu preciso da sua atenção, tá? Porque dinâmicas do relacionamento com você, eu quero dizer o seguinte, de coisas que acontecem no relacionamento entre vocês, tanto coisas que você faz de bom ou de ruim, de certo ou de errado, quanto a falta de momentos em que vocês resolvam os problemas de vocês. Tem muita gente que me diz o seguinte: Vitor, o que eu falo pro meu marido no dia seguinte que ele volta? Né? Ele passou a noite bebendo, ele voltou para casa e eu fiquei muito frustrado, eu fiquei em casa esperando ele, chateada, irritada, incomodada com aquilo, eu estou muito zangada no dia seguinte. E eu quero poder expressar isso para ele. O que eu falo para essa pessoa no dia seguinte? Perceba que o ponto não é o que você vai falar no dia seguinte. É como você vem construindo a sua relação ao longo dos dias. E só de você ficar tão magoada, tão chateada porque ele saiu para beber, tão frustrada assim, que tirou você totalmente do seu centro, que você se sentiu humilhada, traída, desprezada, isso já é um problema muito grande que você apresenta quando você chega no outro dia com essa ideia sua de dependência, com essa ideia sua de implorar ou de cobrar, de brigar com ele, ficar brava. Como se ele, é sua obrigação de marido estar em casa à noite, você saiu para beber e eu estou brava com você. Isso é um enorme tiro do pé. Porque daí fica parecendo que, olha só, a mente humana é muito louca. E eu acho que você vai perceber a hora que eu te explicar isso de uma forma mais clara. Fica parecendo, olha só, que bacana que é beber. Beber é bom, beber é proibido, beber é o errado. Sabe aquela coisa que o proibido é mais gostoso, o proibido é mais interessante, o proibido é mais atraente e o correto era estar em casa. Cria toda uma dinâmica na cabeça da pessoa de que ela deveria fazer muita força e que o bom mesmo é estar fora. Quando na verdade o bom mesmo, a decisão estúpida é sair. A decisão estúpida é deixar de estar com você ao invés, né? E ficar bebendo ao invés de estar com você. E quando você cobra dessa maneira, é como se você estivesse implorando algo. E quando você implora algo dessa maneira, ou quando você cobra de uma maneira tão pesada, por exemplo, você acaba criando uma dinâmica de competição entre vocês. E de novo, você não pode competir com quem não é da sua categoria. O álcool não é da sua categoria. Então não entre em competição em relação ao álcool, porque vai ficar uma bagunça. Não é porque, ou eu ou o álcool, ou você fica comigo, ou você fica com o álcool, você vai ter que escolher. Peraí, você acabou de jogar contra você se você faz isso. Você acabou de colocar uma coisa muito negativa a seu respeito quando você faz isso. Você cria uma dinâmica que parece que o problema é você não gostar do álcool. E aí depois você acaba alimentando isso ao longo do tempo, até por conta desse discurso, e aí depois você acaba não tendo o que fazer, tendo que sempre estar correndo atrás do outro, sempre correndo atrás do marido para que ele pare de beber. Mas também você foi construindo esse caminho da sobriedade de quem você ama de uma forma muito frágil, de uma forma muito insustentável, que coloca muito peso nas suas costas e pouco na do outro. E o ponto aqui é gerar reflexão no outro, é provocar o outro, para que ele queira, num sentido não agressivo, mas provocar num sentido de despertar desejo no outro. E aí quando eu digo isso eu já imagino, tá? Vitor, eu tenho que despertar desejo no meu marido de estar comigo? Não era óbvio isso? Não era para o meu marido, não era para ser óbvio isso na cabeça dele? Era sim. É loucura, não é? E é por isso que eu estou dizendo para ele fazer isso. Ele não está bem. Se ele estivesse bem, não precisaria disso. Se ele estivesse bem, ele não faria isso.
Você está entendendo? Então é justamente por ele não estar bem que é importante você não cair nas garras das dinâmicas que o alcoolismo traz. Por exemplo, essa que eu te falei de colocar essa ideia de proibição, de colocar essa ideia de briga, de disputa. Isso é um grande problema que faz o seu valor percebido diminuir, né? Perceba o seguinte, imagina que você tá andando numa loja, você está andando, passeando, né? Vamos dizer que você está passeando. Você passou na frente de uma loja e olhou a vitrine. E aí você olhou e achou muito legal, sei lá, vou colocar o exemplo aqui de um celular. Você achou um celular muito legal. Você olhou e falou, nossa, que celular bacana. E aí nisso um vendedor chega para você e te chama e fala assim, entra aqui na minha loja, eu quero que você veja, porque esse celular que você está vendo aqui, ele tem uma promoção muito grande, olha só esse celular que você está vendo, ele é o melhor celular que existe, você precisa desse celular aqui. E eu já vi que você gostou desse celular. E aí talvez a pressão que o vendedor vai fazer, tentando convencer você a ficar com aquele celular, é possível que você pare de gostar do celular. É possível que você comece a nutrir até uma desconfiança do celular. Porque a pressão do vendedor é tão forte que daí você fica pensando, mas se é tão bom assim, por que ele tem que dizer tudo isso para mim? Se é tão bom assim, por que ele tem que empurrar esse celular para mim? Esse raciocínio que eu estou te falando é uma forma de... Porque fazer quem você ama parar de beber é vender uma ideia. E quando você vai vender a ideia da sobriedade. Porque um dos problemas do alcoolismo é ele ter comprado de uma forma errada a ideia de que o álcool é melhor. E se você vender a ideia da sobriedade como se fosse um vendedor tentando empurrar um produto para um cliente, você vai fazer o valor percebido da sobriedade diminuir. Você vai fazer ele desconfiar disso. Você vai fazer ele se sentir muito poderoso em relação ao que ele vai fazer. Daí ele vai começar a colocar você nas mãos dele. E não foi ele que colocou, foi você que se deixou colocar. E aí o seu valor percebido dentro do seu relacionamento vai diminuindo. Porque daí as conversas com você é sempre um estresse. Sempre as conversas com você são uma cobrança. E você começa a deixar a sua vida pobre, né? Sua vida vai ficando pobre. Você vai começando a ficar muito atrás dele, aí você começa a ficar muito estressada, aí você já começa a perder o encanto, porque cada vez já era um problema, aí você fica frustrada, irritada, começa a deixar de cuidar de você, e aí você começa a descontar isso no alcoolista, aí ele começa a querer descontar de volta em você, e aí o álcool parece que é mais legal do que é, loucura, mas parece. E aí, por quê? Porque o alcoolismo, ele não é uma coisa racional, mais uma vez, não é racional, não é uma decisão pensada, a pessoa não acorda de manhã e pensa, nossa, como é bom a vida bebendo, eu vou fazer isso porque beber faz bem, e beber está de acordo com os meus valores, beber é tudo que eu preciso para me sentir bem, feliz, orgulhoso da minha vida, beber é algo, não existe isso. Por mais que o alcoolista possa dizer para você que gosta de beber, não é uma decisão refletida. Não é uma decisão que a pessoa parou para pensar, não, é verdade. Não, é uma decisão insensata. E quanto mais você coloca essa pressão e esse clima de competição e se coloca de uma postura muito dependente, ai Vitor, mas final de semana sabe o que acontece? Ele quer sempre sair para beber. Ele nunca me convida para fazer alguma coisa que não seja envolvendo álcool. E eu acho isso muito chato, porque daí ele vai sair com os amigos e eu não vou, e eu fico chateada em casa. E eu fico muito magoada com ele porque ele não me leva para fazer coisas legais. Cara, perceba uma coisa. Se a pessoa ela sai para beber no final de semana, ela tem os programas dela e você não tem programa nenhum, você não tem atividade nenhuma programada para você, e você começa a reclamar que o outro não faz nada para te agradar ou não pensa em atividades para fazer com você no final de semana, você está se colocando com uma postura muito dependente, muito infantil, chata, com todo respeito. Quero ser didático com você. Está se colocando numa postura muito pesada, repulsiva. Percebe isso? Repulsiva. Que daí o outro manda na sua vida. Aí o alcoolista é quem decide tudo. Se o bonito não vai, você não faz nada. Você fica esperando ele decidir. Agora a gente vai fazer uma coisa legal.
Daí ele não faz, você vai ficando chateada porque não faz nada de legal pra você e porque ele não fez o que você queria. Aí você vai lá e começa a reclamar com ele começa a pegar ranço de você e você dele. E aí você vai dizer o quê? Ah, não, é porque ele não me ama. Pô, os problemas de vocês estão sendo resolvidos de uma forma muito pobre. Porque amor não é o suficiente para nenhuma relação funcionar. O amor não é o suficiente para nenhuma relação funcionar. Com o alcoolismo é muito mais forte isso. O amor não é suficiente. Precisa ter estratégia. Precisa ter um jeito bem feito para que as coisas funcionem dentro de um relacionamento. E isso ainda mais quando tem alcoolismo, que já não é um problema de relacionamento normal, já não é um problema qualquer de relacionamento. A gente está falando aqui de um problema de saúde que está instaurado numa pessoa que você ama, a ponto disso trazer prejuízo para sua relação. Então imagina quanto a falta de uma estratégia correta para resolver isso não traz prejuízo para você, não faz você perder tempo. E tempo não tem como voltar atrás. E quanto mais você deixa de lado entender como fazer isso, quanto mais você se alimenta da sua própria arrogância, de achar que você já sabe. Eu canso de ouvir gente falando assim, Vitor, mas eu já tentei de tudo. Quem diz que já tentou de tudo está sendo extremamente arrogante e ingênuo. Pensa bem comigo. Ah, Vitor, mas eu já tentei de tudo. Você sabe tudo que existe? Então por que você fala bobagem desse jeito? Você sabe de tudo que existe? Eu acho que eu não sei tudo que existe no mundo. Eu acho que não tem como saber. Então você não pode dizer que eu já tentei de tudo. Para de mentir para você. Para de se colocar numa mentalidade derrotista, bitolada, ingênua e arrogante. Arrogante. Depois você fala, mas eu já tentei de tudo, ele não me escuta. Tá puxando para você, que é tão arrogante quanto ele. Que você vive dizendo coisas que você é perfeito, que você já sabe de tudo, que o problema é sempre os outros. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Chegou o Vitor modo direto aqui, tá? Eu quero ser direto com você para te ajudar de verdade. Eu sei, talvez você esteja me escutando e fique irritado. Ah, Vitor, você não sabe da minha vida. Eu falei, eu não sei, você sabe. Você sabe. Talvez eu não saiba, eu não conheça você, mas você sabe da sua vida. E você sabe como resolver esse problema? Então por que não resolveu ainda? Você não sabe, né? Você não sabe. E só no dia que você olhar para você e pensar, poxa, eu tenho muito a aprender, que vai ser possível você aprender alguma coisa. Enquanto você ficar achando que você sabe de tudo e que o problema é sempre os outros e que você fez tudo, porque você está errando em algum lugar. Está errando em algum lugar. Você está errando em algum lugar. Onde é que é? Você está procurando o erro ou o seu erro ou dos outros? Porque enquanto você procurar o erro do outro, ele vai procurar o seu. Ele vai procurar o seu. Quando você procurar o dele, ele vai procurar o seu. E ele vai achar. Quem procura, acha. Se você não está procurando o seu erro, você não vai achar. E aí você não vai achar a solução. Quando você não procurar o seu problema, você não vai achar a sua solução. Porque o problema é a solução. Quando você entende que o problema é a solução, você para de fugir dos problemas e começa a procurar qual é o problema. Porque tem um problema. Para você não ter feito quem você ama parar de beber, é um problema. Se é isso que você quer. A não ser que você não queira isso. E aí você está perdendo seu tempo me assistindo. Porque é sobre isso que eu falo. Então o problema é você estar perdendo o meu e o seu tempo aqui assistindo esse vídeo. Tá entendendo? Então existe um problema. Senão você não está assistindo isso aqui. Não faz sentido. Então é o seguinte, e o alcoolismo tem disso. Você não pode ficar na mão do alcoolista. Você tem que olhar para os seus problemas mais do que para os dele. Tanto que, você precisa entender sobre persuasão. Sobre como você influencia alguém a mudar o comportamento, principalmente quando não de qualquer forma, quando isso envolve o alcoolismo, porque tem particularidades, não é um problema de relacionamento qualquer. Tem gente que fala, Vitor, mas eu já procurei um monte de profissionais para nos ajudar, já fiz terapia de casal, já fiz uma série de coisas. Só que é o seguinte, se esse profissional que te ajudou, te orientou, ele não é especialista em alcoolismo, as chances são que ele sabe muito pouco sobre como lidar com o alcoolismo, porque é diferente, não é igual, não é um problema de relacionamento qualquer, não é. Pode ver, tem vários psicólogos que me seguem, se você é psicólogo e sabe do que eu estou dizendo, comenta aqui, faz favor, ajuda essa comunidade nossa a entender que os problemas de alcoolismo, tem muitos psicólogos que me seguem para aprender também, porque o problema de alcoolismo ele tem particularidades.
Não é um problema de relacionamento qualquer. Ah, meu marido ele bebe demais, então o problema nosso é porque ele não me ama, ou que tem um problema. E eu não estou dizendo que a culpa é sua, não. A culpa não é sua. Mas a responsabilidade sobre o que acontece na sua relação, parte é sua. Como é que você está lidando com a sua parte? Por isso que eu sempre falo que você não é o problema, mas você pode ser parte da solução. Se você assumir a sua responsabilidade para causar a mudança que você quer. E eu sei que tem gente que pensa o seguinte: Vitor, como é que eu vou fazer se eu tenho raiva do alcoolista? Às vezes eu nem sei se eu amo essa pessoa mais. Aí eu vou fazer, como é que eu vou fazer o meu marido escolher ficar comigo ao invés de escolher ir para o bar? Se às vezes eu não sei se eu quero isso. Então, por isso que eu estou te dizendo que a primeira coisa é você compreender que o alcoolismo é uma doença. E aí você pode escolher, não que você é obrigado a partir disso, mas você pode escolher, eu quero continuar com essa pessoa? Faz sentido para mim? Porque se não faz sentido para você ficar com essa pessoa, beleza, e aí o que você vai decidir? Ah, eu quero que ele pare de beber. Tá, você não vai fazer nada a respeito? Vai ficar só esperando as coisas piorarem? Esperando um milagre ou uma tragédia? É assim que você lida com a sua vida? Depois ela fica ruim e aí você vai reclamar do quê? Do clima? Se você não leva a sua vida para o lugar que você quer levar? Se você não aposta todas as suas fichas naquilo que é importante para você? E aí, depois do divórcio, você vai fazer o quê? E se o próximo tiver problema com bebida também? Porque 12% da população tem. Então você joga o dado aí. As chances são que 12% das pessoas que você vai se envolver podem ter alcoolismo. E às vezes mais. Dependendo do lugar que você vive, as pessoas que você convive. E aí você vai fazer o quê? Vai fugir de novo? Ah, então eu vou ficar sozinho. Tá bom, escolha é sua. Mas é onde você vai levar a sua vida. Eu não estou aqui para dizer onde é que você vai levar. Mas se você quer levar quem você é a parar de beber, esse é um caminho que pode te ajudar a salvar, por exemplo, a sua relação com a pessoa que você ama. Que pode fazer você ficar uma pessoa melhor no meio do caminho. Por que eu estou dizendo tudo isso e talvez eu esteja sendo um pouco duro nesse momento? Eu sei que talvez eu estou sendo um pouco duro, porque eu estou muito interessado aqui em ajudar pessoas que querem fazer alguém que amam parar de beber. E eu sei que para você fazer isso, você precisa de uma postura de liderança. Você precisa se responsabilizar por você e pelo que você quer, sem culpar ninguém, sem cobrar nada de ninguém, a não ser de você. Você precisa cobrar de você. Aí as coisas começam a andar na sua vida. E aí, sem ficar pensando, mas olha só, que chato, olha, o meu marido, a minha esposa não me ama. E você está fazendo o quê? Mas poxa, sempre eu que tenho que fazer. Se é sempre você que tem que fazer, você está fazendo uma coisa errada. Sempre eu que tenho que tomar iniciativa para melhorar as coisas. Se você sempre está tendo que tomar iniciativa, você está fazendo alguma coisa errada. E é isso que você precisa mudar para conseguir o que você quer. Para você ter uma relação boa para você. Também isso está nas tuas mãos. Não vem ninguém do céu para fazer fulano tem sorte, ele tem um relacionamento muito legal. Eu nunca vi isso acontecer. Não existe isso. Dá trabalho fazer um relacionamento ficar bom. Dá trabalho. Você precisa aprender a lidar com você, principalmente. Que é a pessoa mais difícil de qualquer relacionamento que você tiver, sempre vai ser você. Sempre vai ser você. Tanto que é importante você perceber que, independente do que você faça, mesmo que você saiba ou não o que você está fazendo, dentro de um relacionamento com um alcoolista, você tem duas opções. Ou você está reforçando a sobriedade, ou você está reforçando o alcoolismo. O que eu quero dizer com reforçando? Ou você está botando fogo na fogueira da sobriedade, ou você está botando fogo na fogueira do alcoolismo. Vitor, mas eu não faço nada. Geralmente quem não faz nada coloca mais fogo na fogueira do alcoolismo do que na sobriedade. Ou você está alimentando mais o lobo da sobriedade, ou você está alimentando mais o lobo do alcoolismo. Não importa se você sabe disso ou não, isso é uma lei da natureza. Tanto que no curso ACA, eu ensino para as minhas alunas até ter um pouco de mentalidade no curso, justamente para desenvolver uma postura de liderança. Porque você, querendo ou não, você precisa nutrir um comportamento de liderança. Você precisa fazer isso com os filhos, né? Com amigos, muitas vezes. Um bom amigo, ele também lidera quando é necessário. Com o seu marido, com a sua esposa também. Não que você vai mandar na relação, é diferente. Mas liderança é no sentido de você se responsabilizar por você e você também ter consciência de que tipo de comportamento você está reforçando. Porque um bom líder,
ele tem consciência e ele tem curiosidade, ele está aberto a melhorar. Ele tem consciência e curiosidade de saber que tipo de líder ele está sendo, que tipo de bandeira, que tipo de resultado ele está causando para as pessoas que ele lidera. E é importante isso. Né? Um péssimo líder é aquele que os funcionários estão indo mal, por exemplo, né? Pensando numa empresa. Um péssimo líder é aquele que os funcionários não fazem o que ele quer e bota a culpa nos funcionários pela incompetência dele de liderar. Numa relação é a mesma coisa. Está ruim com o seu marido? Está ruim a sua relação com ele? E aí, o que você está fazendo para mudar isso? E eu não estou falando que você é culpado de novo, tá? Mais uma vez, eu quero já, porque tem muitas pessoas que pegam a live na metade e pensam isso. Eu não estou falando que você agora é culpado de tudo, mas é o seguinte, o que você vai fazer com o que a vida te apresentou? A culpa não é de ninguém. O alcoolismo é uma doença que não é, mas o outro escolheu beber. Mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Beleza, pode ter escolhido beber, mas ninguém escolhe ter alcoolismo. É horrível ter alcoolismo, é péssimo. Tanto que no curso ACA eu ensino para as alunas como fazer uma análise funcional do comportamento, que até eu chamo de mapa da sobriedade, que realmente elas vão mapeando os comportamentos que alimentam a sobriedade e que alimentam o alcoolismo, para parar de alimentar o alcoolismo. Tem muitos pontos cegos no meio do caminho, por isso que você precisa de um método para entender isso. E é uma sequência de e não é uma coisa só. Quando alguém me pergunta uma coisa isolada, fala, Vitor, mas eu já fiz isso. Teve essa semana, porque tem muita gente nova chegando, sempre tem gente nova chegando, né? Aí uma pessoa falou assim para mim, Vitor, mas olha só, eu já fiz isso com meu marido, por exemplo, já deixei de estar com ele enquanto ele está bebendo, igual você falou nesse post. E olha, não funcionou para mim. O método ACA não é uma coisa só. Eu não estou aqui falando para você de uma diquinha que passa um vento, ela some. Eu não estou falando aqui de uma moda para você, de uma coisa que é moda agora falar disso, é moda agora, vamos pensar numa pequena coisa, um pequeno truque. Não é isso. O método ACA é uma sequência de fundamentos para que você possa aplicar em qualquer tipo de relacionamento. É uma sequência de intervenções combinadas que são detalhadas passo a passo no curso ACA, que permite que os meus alunos montem planos de ação e que avaliem e ajustem aqueles planos de ação que são necessários para ter o resultado que elas desejam. E olha, uma outra postura que é fundamental para você fazer quem você é parar de beber, a primeira delas é comprometimento. Você se responsabilizar por você e pelo que você faz, pelo impacto que você gera e se comprometer a melhorar e buscar o que você precisa para ter o resultado que você quer. Tá? Mas não é suficiente. Porque às vezes uma pessoa muito comprometida, mas desesperada, ela não consegue fazer nada direito. Uma pessoa desesperada não consegue fazer nada direito. Se você for afoita, se você for desesperada, se você for muito assim com sede ao pote, muito tensa, com uma energia muito assim desesperada, você vai ser repulsiva, você vai ser aversiva, você vai colocar os pés pelas mãos. Então, além do comprometimento, você precisa de desapego. O que é desapego? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou fazendo esse vídeo agora para você, essa live, e eu tenho comprometimento em fazer um bom conteúdo. Eu quero fazer isso. Eu estou buscando fazer o melhor que eu posso nesse momento para te entregar um ótimo conteúdo. Mas se você não gostar, eu vou continuar do jeito que eu estou. Prefiro que você goste, mas se você não gostar, tudo bem. Eu vou melhorar no próximo, na medida que eu acreditar que isso é importante. Eu tenho um certo desapego, entende? Um certo desapego nisso. Por mais que eu queira que as pessoas melhorem, tem um desapego. Porque eu não vou resolver o problema de todo mundo. E eu não digo para você resolver todos os problemas de todo mundo. Não é assim. O negócio é o seguinte, você precisa ser parte da solução e não a solução completa. Eu não quero um bando de seguidor mimado que vão ficar me enchendo o querendo que eu resolva tudo o tempo todo. Eu não quero isso, porque gente mimada não tem resultado. O alcoolista é a mesma coisa. Mimado, sabe, aquele pedindo para você resolver tudo para ele, não vai ter resultado. Não tem resultado. A pessoa que não se compromete, a pessoa que só quer receber, não tem. Então, eu estou aqui, eu só posso fazer 200% dos meus 50%. E você precisa fazer os 200% dos seus 50%. Igual a Miriam fez. E eu vou te mostrar aqui, porque tem gente que fala, Vitor, mas que... Beleza, Vitor, é bonito esse discurso, mas e aí?
Eu quero te mostrar aqui, eu quero te convidar para ver uma aluna minha, a Miriam. Eu quero que você veja um pouco da história dela aqui. Bom dia, meu nome é Miriam, eu sou de Santa Catarina. Eu conheci o Aka quando meu casamento já tinha acabado por conta do alcoolismo, já que, segundo ele, este vício seria parte muito importante da rotina dele. Ingressei no curso Aka, me organizei financeiramente para isso. Hoje ele voltou para casa, hoje ele está sóbrio. Hoje ele olhou para ele, por conta própria, ele olhou para a gente e disse assim: eu não vou mais beber, eu quero estar aqui com vocês, eu não quero estragar os meus dias, não quero estragar os meus momentos com vocês bebendo. É um trabalho demorado, é um trabalho complicado, mas a gente tem que estar bem comigo, com a gente mesmo. O Aka transformou totalmente a nossa vida para melhor. A gente consegue ter uma vida e nós conseguimos trazer o nosso amado para casa de volta. Demais, né? Demais. Eu tava rindo aqui porque a Miriam falou assim, é um trabalho demorado. Você pensa assim, demorado. Aí eu vou te dizer, sabe quanto tempo a Miriam demorou para conseguir isso? Para ter uma ideia, esse vídeo ele foi editado e postado em maio desse ano, maio de 2021. E a Miriam entrou no curso em fevereiro de 2021. Fevereiro, março, abril, maio. O marido dela, ela conta na história dela, ele já não vinha mais para casa. Ele ficava bebendo, ele queria beber e ele não ia mais para casa visitar ela e os filhos. E ela tentava de tudo e não conseguia fazer ele voltar para casa. Ela sofria com isso. E aí, só depois que ela entrou no curso Aka, que segundo ela foi demorado, né? E ela contando o que tinha acontecido. Então foi menos do que essa quantidade de tempo, menos que de fevereiro a maio. E ela ainda acha demorado, né? Eu não sei. Eu não sei você, mas se daqui a 3 meses, se daqui a 4 meses, a pessoa que você ama parasse de escolhesse você ao invés da bebida, se dentro de 4 meses isso acontecesse, se ela parasse de escolher a bebida ao invés de você, se ela passasse a escolher você ao invés da bebida, depois de talvez muitos anos, eu não acho tão demorado. Você acha demorado? Eu não acho tão demorado. Eu sei, teve gente que demorou mais, teve gente que demorou muito menos, mas eu acho assim que é um período que não me parece tão demorado. Eu sei que foi muito trabalho, eu vi o tanto que foi de trabalho no meio desse percurso, eu acompanhei isso. Acompanhei essa história do começo, né, como acompanho minhas alunas, né, principalmente nas mentorias, na comunidade de alunos. E eu sei que não é fácil, eu sei que dá trabalho, mas para quem quer, para quem acha importante, para quem se importa, isso já é mais do que suficiente. Não precisa ser mágico, não precisa ser fácil, mas é possível. E agora sim, depois de ter feito essa trajetória, agora sim dá para comemorar tudo isso. Dá para poder se sentir bem, orgulhosa do que ela fez. Né? Eu me sinto muito orgulhoso dela. Né? E talvez você pense o seguinte, que o alcoolista que você ama, ele não te ama mais, ele não se importa com você, mas é o seguinte, ele não se importa com ninguém, que as coisas que ele diz para você quando ele está bebendo te fazem mal. E eu quero te dizer o seguinte, você não precisa ignorar as coisas que ele fala. Não precisa fingir que não tem nada acontecendo. Você não precisa resolver todos os problemas para essa pessoa. Mas é o seguinte, o álcool, ele muda o jeito que a pessoa é enquanto ela está bebendo. E essa pessoa passa a ser diferente quando ela para de beber. Percebe? Ele muda. Não interessa o tanto que ele era, mas o álcool vai fazer a pessoa ficar mais. Enquanto a pessoa está bebendo, né, com regularidade, ela vai ficar muito menos sensível às necessidades dos outros, até às próprias necessidades. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar menos legal, o desempenho sexual vai ser pior. Não é à toa que a Maria, a Márcia, né, Voltimela tá aí, se tiver aí, dá um oi, Márcia, me contou que depois de 18 anos de casamento, o marido dela nunca ficava com ela nas festas de Natal e final do ano. E ela achava que ele não amava mais ela, que ele estava cada vez mais distante dela. E ele ficava bebendo ao invés de ficar com ela. E ela tentava de tudo e não adiantava. E ela sofria muito com isso. Às vezes ela ficava em casa chorando, ela me contou. E aí, ela disse que depois que conheceu o Aka, ele passou o primeiro Natal sem beber em 18 anos. E ela não precisou ficar se matando, se colocando de segundo plano para isso.
E até em 2020 foi o segundo Natal em 19 anos em que eles estavam juntos. Recentemente ela comentou aqui que já fazia mais de 5 meses que ele não bebia mais, sem nenhuma recaída. Nem um pedaço, nem um pouco. Então é o seguinte, e que ele estava muito mais carinhoso com ela. Que ele passou inclusive até aprendeu a fazer café para agradar ela. Coisa que ele não fazia. Porque quando a pessoa para de beber, quando você ainda mais fez isso acontecer a partir do método ACA, que te mostra também o passo a passo de como melhorar essa relação enquanto faz isso, é por isso que as alunas conseguem um resultado sólido. É por isso que elas conseguem um resultado cada vez mais sólido, inclusive. Porque isso é um resultado inicial. Ainda tem muita coisa boa por vir. Se continuar aplicando isso. Porque tem juros compostos. É como se estivesse exercitando o cérebro do alcoolista. Você está influenciando ele. E o pior é o seguinte, ela já aprendeu a fazer isso. Ela já sabe como fazer isso. É só ela continuar fazendo. É só ela continuar lidando com ele da mesma forma. E Vitor, qual que foi o milagre que ela fez? Ela só mudou o jeito de se relacionar com ele. Ela mudou o jeito de responder as coisas que ele fazia. Ela mudou o jeito de conversar com ele. Isso fez ele cada vez mais se incomodar por ficar bebendo. O marido da Márcia, ela me contou que os primeiros resultados dela, né, nas primeiras semanas, ele ainda não tinha reduzido o álcool no começo. Só que ele já estava começando a falar que se sentia triste por beber. Ele já não estava mais tão feliz por beber. E aí o resto foi melhorando até que ele parou de beber. Porque ela continuou fazendo a parte dela, não a parte dele, a parte dela, que era importante para ela, né? Então, beleza, tá bom, Vitor, mas e aí? Para fazer o marido me escolher ao invés de escolher o bar. Primeira coisa que o jeito errado de você fazer isso, você não pode fazer isso, é você depender demais do alcoolista. Olha só, é muito louco isso que eu tô falando, né? Porque tem gente que fala o seguinte, Vitor, eu não me importo mais com o alcoolista, sabe? Eu não dependo mais dele. Eu não quero nem saber mais dele. Eu tenho raiva, eu já não quero mais nada dele. Nossas vidas já são paralelas. Eu faço a minha vida, ele faz a dele. A gente praticamente não conversa. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso é ódio, isso é raiva, isso é desprezo. Quando eu falo não depender demais do alcoolista, eu estou falando de você ter a sua vida sem raiva e ressentimento e amargor. É você também cuidar da sua vida para você buscar o que te deixa feliz. E você vai conseguir fazer essa pessoa parar de beber na medida em que, primeiro de tudo, isso seja uma decisão sua baseada naquilo que é importante para você. Mas eu já fiz demais para ele. Fez porque quis. Quem te mandou fazer? Você fez porque quis. E não faz porque não quer. Entende? Ninguém está te amarrando, né? Fez porque quis e não fez porque não quer. Não faz porque não quer. Porque, claro, não adianta só querer. Você precisa saber como fazer isso. Vitor, mas eu ainda não sei como fazer isso. Você pode ir atrás de saber. Você pode ir atrás de saber. E o jeito errado é você depender demais do álcool. Eu falo para você o seguinte, tanto que eu falo aqui que o curso ACA se chama Amor contra o Alcoolismo. E eu estou falando para você agora não depender demais do alcoolista. E eu não estou sendo contraditório. Amar alguém não implica em você ser dependente dessa pessoa no nível extremo. Significa você se importar com essa pessoa. Significa você realmente buscar mudanças boas para os dois. Mas não você ficar aquela pessoa vitimista, se infantilizando, reclamando de todos os horrores que o cruel do alcoolista faz com a sua vida. Porque você, até onde me consta, e se não for o caso, é melhor você ir embora dessa live, você é um adulto, você é uma adulta. Se você não for adulto, isso aqui é um conteúdo para maior de idade, tá? Seu pai e sua mãe não podem deixar você assistir isso aqui. Não assista isso aqui, é para maiores de idade. É o seguinte, então você precisa se comportar como um adulto, como uma adulta. Né? E ter um relacionamento mais maduro, respeitar o outro também. E pode doer muito em você o comportamento dele, mas se você ficar o tempo todo como se estivesse pedindo um favor para ele e adaptando todo o seu mundo vai todo sendo adaptado em relação ao alcoolista, você não vai conseguir chegar longe. Você não pode deixar o alcoolista definir como é que vai ser a sua vida em cada vírgula que você vai fazer, senão não tem como evoluir. Não tem como ir para frente.
E talvez você seja muito acostumado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muita gente chega na live atrasado, chega mais tarde, por exemplo, aqui na live. Eu tenho um roteiro que eu sigo, né? Na live da noite, quem está me acompanhando um pouco sabe disso. Tem muita gente que chega e começa a perguntar um monte de coisa que não tem nada a ver. E fica brava. Tem gente que às vezes me manda até direct. Ai, Vitor, eu tô brava, você não me respondeu. Porque a pessoa é tão acostumada que o mundo gire ao redor dos outros, que ela também acha que o mundo tem que girar ao redor dela. E ela também acha que ela tem que girar ao redor do alcoolista. E vai se conformando. Porque ela acha que se relacionar com os outros é um negócio terrível, que tem que ser sempre alguém se ferrando. Aí ela vai se conformando em relação ao que o alcoolista faz. E vai deixando a vida dela indo para o lado errado. Como se fosse um rio que está indo para o lado errado. E aí, se você for se deixando levar, você vai se afogar. Você precisa ser uma represa que faz uma curva no curso do rio. Para ir mudando gradualmente o curso do rio. Para você conseguir mudar a correnteza. Sem se deixar levar por ela. Percebe? E o jeito certo, então, Vitor, como é que é o jeito certo? O jeito certo é, por exemplo, é você seguir o passo a passo. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Você precisa seguir o passo a passo, que está no curso ACA. Você precisa fazer isso. Eu não consigo fazer isso em meia hora. Tem mais de 40 horas de aula no curso ACA, que tem cada detalhe de cada centímetro do seu caminho, desde o momento mais difícil até prevenção de recaídas. Para você entender o que fazer em cada detalhe da jornada, de uma forma personalizada para a sua situação. Mas vou começar a te falar uma coisa, um pedaço desse caminho, para você começar a entender, é você ter no seu repertório de vida atividades que não dependam do cronograma do alcoolista. Não que você vai passar a ter uma vida paralela, mas que você vai ter momentos seus que satisfaçam você também. Que você não fique só pensando no que o alcoolista faz ou deixa de fazer. Senão isso não está correto. Senão é você que está sendo um peso na sua vida. É você que está sendo um peso na sua vida. O maior peso é você que faz. Entende isso? E você se certifica. Você precisa fazer o quê? Porque o contrário do alcoolismo não é a sobriedade. O contrário de beber não é não beber apenas. É você ter uma vida boa em sobriedade. E se você então precisa se certificar de que você também está buscando isso. Ter uma vida boa para você. Que você está cuidando com isso. Para que você busque ter uma vida boa para você. Eu canso de ver alunas me dizendo, Vitor, mas eu achei que o curso ACA, ele só iria falar sobre o alcoolista. Não, porque ele precisa preparar você. Tem muita gente que fala, mas o meu alcoolista melhorou demais, ele parou de beber, mas assim, parece que eu que fui a pessoa que mais ganhei. Mas é feito para ser assim. Porque é para você construir uma vida boa para você. E na medida que você não está fazendo isso, você está fazendo alguma coisa errada, muito errada. Percebe? Então, você precisa ter uma vida interessante. Não ficar esperando, mas ele bebe com os amigos, ele me deixa sozinho em casa. Mas e aí, como é que é a sua vida? Você fica em casa no final de semana enquanto ele vai fazer churrasco com os amigos. Você fica atrás dele no churrasco, servindo maionese, servindo comida para ele, indo atrás de fazer alguma coisa. Você fica aí correndo atrás dele? Ou você fica em casa assistindo novela a tarde inteira, perdendo seu tempo? Porque daí fica muito chato, né? Você começa a se tornar uma pessoa pobre, desinteressante. E aí não dá vontade de estar com você, percebe? Você também não teria vontade de estar com uma pessoa que não faz nada, fica ali só uma âncora esperando a vida acontecer. Você precisa ter uma vida mais interessante para você. E como é que você faz para ter uma vida interessante para você? Você desenvolvendo as coisas que você gosta, você desenvolvendo coisas que são importantes para você. Você desenvolvendo a sua mentalidade também, você se tornando uma pessoa mais interessante para você, naturalmente. Naturalmente. Você precisa cuidar de você, sei lá, fazer exercício físico, meditar, estudar, né? E aí o que acontece? Você vai se tornando mais interessante, mais desejável. E a ideia de que é ridículo beber, que a decisão de beber é estúpida, que ficar com você é muito melhor, vai ficando cada vez mais perceptível. Isso é muito diferente de você ser aquela pessoa que está sempre olhando para o negativo, que está sempre reclamando, que está sempre cobrando, que está sempre se colocando, ai meu Deus, pobrezinho de mim. Porque se você acha que está tudo perdido, você tem razão. Está tudo perdido. Se você acha que está tudo perdido e que tudo é muito difícil, você tem razão. Está tudo perdido e tudo é muito difícil para você. Mas se você não acha isso,
Não está tudo perdido. Enquanto você continua achando que está tudo perdido, ele não me ama, meu Deus, pobre de mim, aí você vai ter razão, você vai perder. Porque não tem como, você vai fazer só atitudes infantis, atitudes imaturas, atitudes passivas, você vai ficar chata. Para você mesmo, nem você vai se aguentar mais, vai se perder de tudo. E você precisa de uma postura de liderança na sua vida. Como é que eu vou fazer que eu amo parar de beber? Vitor, eu não aguento. Você precisa começar liderando a sua vida. É isso que eu mostro no curso ACA também. Você começar a liderar a sua vida, para você ser referência, inclusive, de uma coisa legal. Não mais um problema na vida de vocês. Certo? Não cobrando como se ele te devesse a sua alegria, a sua felicidade. Ele não está conseguindo fazer nem a dele. Você percebe que o alcoolista, o seu marido, se ele bebe demais, se ele fica bebendo ao invés de estar com você, ele não consegue nem cuidar da felicidade dele. Ele não está conseguindo, querida. Ele não está conseguindo cuidar dele, nem de você agora. Ele está mal. Pode parecer que não, mas a decisão de escolher beber ao invés de ficar com você é uma estupidez. Percebe? E de novo, você decide o que você vai fazer. Você decide se é isso que você quer ou não. É a sua vida. E as consequências são suas, tanto para ficar quanto para ir embora. Né? E você é maior, né? E não se deixa encurralar pelas decisões dele ou dela. Tenha sempre uma atitude consciente. Ao invés de reagir ao que ele faz, você precisa agir. Não é para você ficar uma coisa impulsiva. Você precisa agir. E se você hoje não consegue fazer isso, isso é mais um dos motivos do porquê você precisa buscar ajuda. Porque você precisa, por exemplo, entrar no curso ACA. É mais um motivo se você não consegue fazer isso. Porque você é muito maior do que isso que está acontecendo agora. Isso é só o meio da jornada rumo à sobriedade de quem você ama. E o sucesso é amigo daquelas pessoas que não desistem. O sucesso é amigo de quem não desiste. Entende? O que eu vou dizer agora para você não é necessariamente fácil. Não é fácil. E talvez você não consiga se você não se comprometer com o que eu vou te dizer agora. E talvez, quando eu for falar isso, a sua cabeça vai começar a arrumar um monte de desculpa para dizer, não, eu não vou fazer isso, não, isso não é importante, não, isso não faz diferença nenhuma. Não, isso aí não tem importância, isso não vai me levar para onde eu quero ir. Isso não vai me aproximar da sobriedade de quem eu amo. E eu vou te dizer uma coisa, se você soubesse chegar na sobriedade de quem você ama, você já teria chego. Então você pode continuar ouvindo a sua voz e ouvindo a sua arrogância, ou você pode me ouvir agora e dar uma chance de tentar alguma coisa diferente. E talvez quando eu for falar para você agora fazer isso, você vai começar a achar desculpa, problema, dificuldade. Isso não vai dar. E se você pensar isso, você está certa. Agora, se você pensar que você vai fazer, e você vai tentar o melhor que você puder, que você vai fazer de verdade, não de brincadeira, aí as suas chances aumentam. E se for a primeira vez que você está fazendo isso, vai ser difícil, mas é normal, porque tudo da primeira vez é mais difícil. E o sucesso é amigo de quem não desiste. E é o seguinte, principalmente se você hoje está num momento em que o alcoolista que você ama está no início da jornada e essa pessoa ainda não te dá abertura nenhuma para conversar e para parar de beber. Se está com resistência muito grande, o alcoolista, está bem complicada a coisa entre vocês. Você precisa manter pontos de descanso. Você precisa, igual remédio, ter pontos de descanso. E aí, Cris, tudo bem? Hoje é sobre casal, olha só a live de hoje. Você precisa ter pontos de descanso. Você precisa ter pontos de apoio que não dependam do alcoolista para manter a sua confiança, para manter a sua energia. Enquanto você, por exemplo, se você não está no curso ACA, você precisa disso, principalmente agora em que você não sabe o que fazer direito. Enquanto você vai aprendendo e você vai aplicando aquilo que você vai aprendendo no caminho para fazer quem você ama parar de beber. Você precisa de pontos de descanso, momentos em que você guarde para você. Vou te dar um exemplo. Final de semana ele vai beber? Vai ou não vai? Vai? Você acha que tem chance dele beber? Beleza.
Então o que é que você vai fazer? Pensa no que você vai fazer. O que você vai fazer nesse momento? Ele vai sair para beber, o que você vai fazer? Agora, pensou? Pensa numa coisa 3 vezes melhor. Ou melhor, pensa em como você poderia deixar esse momento 10 vezes melhor do que aquilo que você pensou na primeira vez. Talvez você não vai achar, mas você tem que pensar. Como é que eu poderia deixar esse momento 10 vezes melhor do que eu pensei no primeiro momento? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar em casa sem fazer nada, eu vou limpar a casa. Só se você adora fazer isso. Tem gente que gosta muito, mas senão você tem que reservar um momento bom para você, um ponto de descanso. Vitor, mas eu não consigo descansar, eu só fico pensando nele. Eu entendo, pode acontecer isso. Não importa, por isso você vai planejar e vai fazer como se fosse... Vai começar a ter alguma coisa legal para você. E pode ser difícil no começo, mas você vai precisar fazer. Ainda mais quando você está começando a aprender, começando a dar os seus primeiros passos. Você vai precisar fazer isso. Independente do que ele vai fazer. E é o seguinte, se tem um pouco mais de abertura do alcoolista que você ama, você pode começar convidando ele ou ela para algo pequeno juntos. Não precisa ser o sábado, se você sabe que vai beber o dia inteiro, combina um pequeno momento. Ele chega no trabalho e já bebe. Então um pequeno momento no final de semana. Qual o momento? Um momento que não tinha antes e que agora vai ter. Um café da manhã juntos. Aí a criatividade é o limite para você começar agora. Um almoço juntos? Não mora comigo. Uma ligação de videochamada? Algo que não existiria se tiver abertura para ter um momento. E um pequeno momento que não existiria em sobriedade. Porque, Vitor, isso faz muita diferença? É o seguinte, é a mesma coisa que você falar o seguinte, vamos imaginar que você vai se exercitar hoje. Vitor, ir na academia um dia faz diferença? Eu estou para dizer para você que faz diferença, sim. Faz muita diferença. Porque é um dia depois do outro, indo na direção certa, caminhando um passo depois do outro, indo na direção certa, que você vai chegar longe. Se você começar a minimizar e descartar cada passo que você vê no caminho, você vai continuar parada. Só isso vai resolver? Não, eu acho que você tem que entrar no curso ACA para entender o passo a passo completo, detalhado, tudo mastigado para você. Mas nesse momento você pode começar fazendo isso. Nesse momento você pode começar com essas ideias. Vitor, eu não sei o que fazer. Então começa. Para você não ficar com vitimismo, para você não começar a se queixar, para virar aquela pessoa que, eu não aguento mais viver com um bêbado, eu não aguento mais essa pessoa que não se ajuda. Então o que você está fazendo aqui? Vai embora, para de perder o meu tempo, para de me encher o saco. Você não é bem-vindo aqui. Eu não convidei você para vir aqui. Começa a respeitar os outros. Por exemplo, não vindo aqui encher o saco dos outros, porque olha só, senão você começa a virar uma pessoa tóxica, né? Na moral, eu não tô aqui para te agradar, de verdade. Vitor, você foi muito duro agora, talvez eu tenha sido um pouco enfático demais. Mas é o seguinte, para mim é muito importante reunir aqui uma comunidade de pessoas que tem um objetivo. E não vir alguém aqui para jogar água gelada, para vir aqui se queixar, para vir aqui com vitimismo, para puxar essa nossa comunidade para baixo. E eu vou defender isso com unhas e dentes. É isso que eu tenho feito. E essa é mais uma das razões do porquê tanta gente tem tido resultado. Agora, está perguntando aqui, eu não entendi. Convido ele para fazer algo comigo? Se houver abertura para ele fazer algo com você, se houver abertura para fazer algo com você na sobriedade, sim. Uma pequena coisa que não existiria, uma coisa legal. Você vai ter uma ideia, você vai pensar em alguma coisa. Se ele não estiver alcoolizado. Tá entendendo? E aí, mas Vitor, ele está alcoolizado, ele ficou alcoolizado, o que você vai fazer? Vai fazer um final de semana bom para você. Vai parar de se colocar nas mãos dele, para tudo que ele define, ele que define o seu final de semana. Opa, parou. Você é parte da solução ou parte do problema? Então, você parte da solução, você é responsável pelo seu final de semana. E aí, o que você vai fazer? Planeja. Se você não planejar, você vai acabar na mesma, tendo o mesmo final de semana ruim que antes. Tá? Então esse é um pequeno passo,
para fazer o seu esposo escolher você ao invés da bebida. Você vai começando a fazer isso devagar, construindo esse caminho rumo à sobriedade de quem você ama. Certo? Gostou desse conteúdo? Se inscreve no meu canal, clique em curtir, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar das informações. Me segue lá no Instagram e no Facebook também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!